Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Julian Veiga, sou corretor de imóveis em Lagoa Santa e hoje eu tenho o privilégio de conduzir vocês por um tour inesquecível a essa incrível mansão. Hoje nós estamos então no condomínio Estância das Amendoeiras. Condomínio esse que ele é conhecido aqui na cidade pela sofisticação, por ser um condomínio tradicional, por ser um condomínio na entrada da cidade e também o que reúne com todos esses conceitos, abrigando casas e mansões como essas. Uma característica extremamente valorosa, interessante e peculiar do Amendoeiras são as casas estarem abrigadas, na sua maioria, em lotes de 5.000 metros quadrados. Essa mansão contemporânea, ela está abrigada em um lote de 5.000, com aproximados 75 metros de frente, com 65 de profundidade. O que traz para esse lote, o que traz para essa casa uma característica de uma geometria quadrangular. Quando a gente for navegar pela casa e quando a gente for conhecer um pouquinho mais de perto essa distribuição dos ambientes, a gente vai perceber a integração da parte interna da casa com a parte externa, sendo acomodada por essa geometria quadrangular também. Bom, a gente não pode dispensar os comentários iniciais dessa maravilhosa fachada contemporânea, que traz junto a ela uma pegada rústica também. Interessante quando a gente vê, a gente percebe a escolha dos materiais e a escolha do paisagismo. O conceito que é trazido para ela é um conceito de sofisticação, é um conceito de elegância, principalmente esse charme do paisagismo tropical confrontando com elementos rústicos. Por exemplo, aqui a gente tem uma escolha da pedra São Tomé no seu estado mais bruto. A gente percebe esses apontamentos desses veios marrons, amarelados, que também conversam com esse brise já como um elemento mais contemporâneo, um elemento mais moderno, porque ele simula um ripado de madeira, no entanto ele é todo de alumínio, é um brise de alumínio. Um ponto que ele ficou extremamente charmoso, elegante e imponente foi esse espelho d'água, que eles optaram fazer também, conferindo a essa arquitetura, conferindo à entrada da casa esse ar de aconchego, esse ar de tranquilidade e esse ar de robustez e imponência também. Nós vamos agora dar a volta à casa e a gente vai receber vocês na sala principal, contornando a casa. Então aqui a gente chega à nossa sala de estar, em que a gente tem um grande privilégio. Vocês vão perceber que a gente é abraçado pela natureza, que o próprio lote preservou das árvores naturais e a própria estrutura de vegetação que o condomínio Amendoeiras tem para nos oferecer. Bom, nessa sala, um ponto interessantíssimo que a gente consegue enxergar é como que ela fica conectada na sua amplitude. São aproximados 12 metros de profundidade que nós temos, acrescidos a uma cozinha com uma grande bancada e ilha gourmet, conectados esses dois ambientes com o gourmet da parte externa. Ou seja, quando essa paginação dessas folhas foi feita, foi pensada e estruturada,
Nessa mobilidade, a gente pode pensar em recolher todas essas folhas, seja para o ambiente da sala, seja recolhendo para o ambiente da cozinha. Então, para o dia a dia, na dinâmica do dia a dia que a gente tem aqui, a gente tem uma cozinha muito funcional, integrada com a sala e o ambiente de TV que está ali. Bom, se a gente pensa na otimização no convívio diário, a gente pode enxergar o ambiente da área gourmet como um ambiente conectado, intrinsecamente ligado a esses ambientes internos. E aí a gente consegue perceber esses ambientes internos intrinsecamente conectados com o ambiente externo da parte gourmet. Novamente, a gente tem aqui uma ilha de trabalho conectados com a parte da churrasqueira. E se a gente for paginar, a gente pensar numa distribuição de móveis aqui, a gente pensa que seria extremamente interessante a gente também poder colocar mesas, cadeiras, para poder atender tanto a turma que está aqui na parte do gourmet, quanto o ambiente, eventualmente, que está acontecendo na parte interna da casa. Bom, daqui a gente tem uma saída também interessante. Conectado já com a parte externa, a gente tem esse ambiente que não está coberto. Conectado ali com a parte interna do gourmet, a gente enxerga essa parte externa como um prolongamento dessa área de convívio, dessa área social, dessa área de lazer que a gente tem. Então a gente contempla aqui uma piscina, a gente percebe o espelho d'água que abraça a casa, aqui a gente tem um acesso através de escadas, e o mais interessante é quando a gente observa a conexão que ela tem para a parte dos fundos do lote. Então, novamente, a gente recapitula aquele conceito dos 5.000 metros quadrados de lote que a casa tem para nos oferecer e a gente consegue enxergar uma paginação dessa complementação, onde a gente tem ali a área verde referente à casa, podendo ser complementada com um pomar, podendo ser acrescida de uma área, de uma pracinha de convívio, que hoje em dia tem se feito muito nesses projetos de paisagismo mais elaborados, conectados com a quadra de saibro que a gente tem ali na parte de baixo. Bom, nessa mesma ideia de conexão e integração, eu acho muito importante a gente enxergar, antes da gente aprofundar nos outros pontos de apoio que a casa tem, a gente vai conhecer a suíte. A casa são 5 suítes, uma dessas suítes está na parte inferior e as outras 4 suítes estão na parte superior. Vamos abrir essa porta em madeira maciça, extremamente elegante, por sinal. E aqui a gente vai conhecer a primeira suíte que vai carregar a configuração de todas as outras suítes da casa. Configuração essa que ficou privilegiada, que ficou extremamente sofisticada, com o uso de um brise no formato mecânico que a gente chama de porta-camarão. Então esse brise, ele é um brise que ele é removível, ele é retrátil nesse formato. Ou seja, a gente estava na parte de fora da casa sem a gente perceber essa conexão tão forte que essa suíte tem com essa área externa. Essa suíte, então, dessa forma, ela ganha espaço para poder ser também não só uma suíte abrigando um quarto para hóspedes, mas sim um ambiente de uma sala de TV reservada, um espaço para jogos ou até mesmo um home office desconectado de toda a parte íntima do andar superior. Vamos conhecer o padrão de acabamentos que os banheiros trazem. Bancadas em pedras sóbrias. Uma conexão de acabamentos mais atemporal, ou seja, com recursos de paletas mais monocromáticas, mais trazidas por uma combinação mais sutil. E a gente percebe o quanto que esses acabamentos eles vão conversando entre si ao longo da casa. Esse conceito fluido da arquitetura contemporânea, ou seja,
com a ausência de paredes excessivas, de segmentações excessivas, traz à casa aquela clássica leveza que esses modelos arquitetônicos permitem o dia a dia acontecer dentro das casas. Bom, vamos ressaltar novamente a escolha dos materiais. Essa pedra São Gabriel, no seu estado mais rústico, ela não é polida. A gente percebe a combinação feita nas esquadrias de alumínio, naquele tom, naquele acabamento que remete ao aço cortem. Então, mais uma vez, a elegância dessa mescla das cores. Os móveis planejados que estão aqui hoje, eles já estão em um formato de uma funcionalidade já da cozinha, numa escolha num preto, que é um elemento neutro nessa paleta de cores, e daqui a gente consegue enxergar essa cozinha integrada à sala de jantar e ali ao ambiente da sala de TV. No dia a dia, extremamente importante a gente ter o espaço da DCE. Segmentada, separada por uma porta em madeira de demolição e por um acesso secundário à casa. Essa porta nos conecta à garagem, que depois a gente vai fazer o corte específico para a gente ver toda a estrutura externa dela. Aqui a gente tem esse hall que nos conecta à lavanderia e a uma DCE completa. Aqui a gente tem o espaço de um quarto, ainda que compacto, funcional para esse tipo de dinâmica, um banheiro completo e uma lavanderia totalmente desconectada e privativa em relação aqui ao ambiente interno da casa. Bom, vamos voltar ao gourmet para a gente fazer dois apontamentos importantíssimos. Primeiro, a elegantérrima sauna. Eu vou me dar o luxo de entrar na sauna e pedir para o Guilherme nos acompanhar aqui e a gente ter a visão de uma sauna de 8 lugares extremamente confortáveis, uma sauna a vapor, e que a gente tem daqui. A gente pode contemplar toda essa paisagem, a beleza da piscina e o conforto que é a gente ter a sauna integrada à piscina. Pegando sauna, pulamos na piscina pela parte de dentro mesmo. Assim como eu disse, a gente finaliza essa parte inferior com a parte de apoio dos banheiros da parte inferior, da parte do gourmet, bancada dupla, em granito, um banheiro e aqui a gente tem o quarto onde fica a máquina da sauna. Então, uma vez que a gente já entendeu toda essa integração do andar inferior, antes da gente subir ao andar superior, é importantíssimo a gente ressaltar a presença desse lavabo. Ou seja, esse lavabo é o lavabo das visitas, é o lavabo da dinâmica do andar inferior que a casa tem. E agora a gente pode subir essa escadaria linda em granito para a gente conhecer as outras 4 suítes. Chegamos no andar superior. Eu vou fazer a visualização inicial daqui para lá, para a gente poder entender que nós temos 4 suítes distribuídas linearmente ao longo de um corredor de quase 16 metros de comprimento. Então, quando a gente percebe essa paginação unilateral dessas 4 suítes, a gente enxerga o quanto que foi otimizado esse conceito de corredor. Bom, a gente tem 4 suítes, 3 suítes padrão e uma suíte master. Vamos conhecer essa primeira suíte, entender
a dinâmica e a distribuição dela, porque as outras duas são idênticas. Bom, então a gente tem suítes com banheiros em um padrão de acabamento minimalista. As suítes têm aproximadamente 4,5 metros por 3,5 metros, com as suas dimensões. Todas elas são voltadas para a parte dos fundos da nossa casa. Todas elas contemplam aquele brise naquele formato da suíte inferior, ou seja, esse brise retrátil nesse mecanismo de porta-camarão. A gente percebe o projeto luminotécnico, seja das suítes, seja desse corredor, o quanto que ficou valorizado a harmonia, algo mais sutil que a casa nos confere. Esse brise, eu deixei ele 100% fechado, para que vocês possam também ter a ideia da função, além de uma função estética, ele tem aquela função de quebrar a luminosidade externa. Mesmo padrão de acabamentos dos banheiros, a gente percebe nuances distintas, porém é a mesma pedra que é usada. Esse mármore branco, ele é o mármore Paraná. É um mármore extremamente delicado, sofisticado. Avançando agora para a nossa terceira suíte, a gente percebe um recuo aqui no corredor, onde pode ser feita uma rouparia. Então, a gente tem esse recuo de aproximadamente 80 centímetros de profundidade, e nesse recuo a gente pode pensar numa rouparia que atenda essas 3 suítes. Aqui eu recebo vocês dentro já do banheiro para poder reforçar a qualidade de uma cuba, para poder reforçar com vocês a estética, a combinação, a sutileza dessa mescla do mármore Paraná com acabamentos em um porcelanato remetendo ao cimento. Todos os box que a gente viu até então são box com acabamentos em inox. As ferragens, os metais dos banheiros são ferragens, são metais sofisticados também, de alto padrão. As suítes, todas elas apontam um recuo para uma sanca receber aqui a parte de cortineiro também. E agora a gente vai para nossa última suíte, que é a suíte master. Então aqui na suíte master, também propositalmente, eu já deixei aqui as folhas abertas e a gente já enxerga uma suíte numa dimensão superior às outras 3. É uma suíte com aproximados 5 por 5 metros quadrados. A gente tem na sequência a conexão do closet com o banheiro, a gente vai conhecê-lo. Esse closet é um closet amplo, um closet de 7 metros por 3 metros de largura, o que permite a configuração daquele espaço senhor, senhora. Então, um corredor de comprido, um closet que te permite a construção bilateral dos móveis e já conectado com o banheiro. Banheiro um charme à parte, diga-se por sinal. Todo paginado em uma paleta de cores mais suave também. A banheira de hidromassagem ao fundo. Na lateral a gente tem cuba dupla. E agora a gente chega na parte mais charmosa, a parte mais bonita da suíte, que é a varanda. Quando a gente visita essa varanda, a gente percebe que a gente entrou em um outro cômodo da casa. Vamos lá para esses pontos. A gente consegue daqui da parte de cima, a gente ter uma vista panorâmica, apesar de estar abraçada por árvores que trazem esse acolhimento, a gente tem uma vista com amplitude horizontal.
Aqui, logo acima, a gente tem a laje do espaço gourmet, ela toda conferida em argila expandida, ou seja, esteticamente não existe nenhum conflito visual. E aqui, nessa varanda de comprido, a gente tem a sequência, a gente tem a composição de todo o brise da casa como uma peça, como um elemento único. Assim como toda sofisticada e imponente mansão, a gente agora é privilegiado pelo cair das luzes, pela entrada do projeto luminotécnico, e a gente se dirige à garagem da casa para a gente conhecê-la melhor. Então aqui a gente está na entrada da casa, a gente percebe uma distribuição de garagens cobertas e descobertas. De uma forma muito prática, a gente consegue enxergar 4 carros orientados em paralelo na parte coberta, e essa réplica, essa multiplicação de 4 carros em mais 3 fileiras de 4. Ou seja, nós temos espaço para 12 carros descobertos e mais 4 carros cobertos. Esse ponto da garagem também permite a gente enxergar com mais lucidez e clareza a conexão que a família, ao sair da garagem com compras, por exemplo, ela pode acessar pela porta que dá acesso ao DCE e conectar imediatamente a cozinha e a sala. Eu escolhi chegar na extremidade da casa também, fazer essa caminhada pela parte lateral da piscina, aos fundos da piscina, e poder mostrar para vocês e apontar todo o luxo, a sofisticação, o requinte de como que esse painel, esse brise, remetendo à madeira, ele compõe a casa. Chegando do lado de cá, nessa extremidade, a gente pode contemplar a contrafachada numa visão elegantíssima que a gente tem da estrutura da casa, e também a gente vai fazer o apontamento, a quadra de saibro com as dimensões aproximadas de 11 metros por 24. Ela foi escolhida para ser posicionada na extremidade do lote, para poder permitir a construção e a edificação de alguma estrutura complementar, de um apoio, caso a família queira fazer isso conectado com jardim, com pomar e ao lazer ali da quadra. Então, nesse final de tarde, eu finalizo o vídeo agradecendo a vocês, a gente contemplando esse pôr do sol maravilhoso e trazendo um convite para que, caso essa casa tenha batido aí mais forte no coração seus, vocês me acionarem. Vai ser uma alegria, vai ser um prazer enorme poder participar de forma virtuosa e valorosa dessa visita e dessa aquisição desse imóvel inesquecível aqui em Lagoa Santa, junto a vocês.